Leitura do livro de Lucas, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Introdução. O Evangelho de Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento e focaliza a vida e o ministério de Jesus Cristo. Este Evangelho é a primeira parte da narrativa. A segunda parte é o livro de Atos. Ambos foram dedicados ao excelentíssimo Teófilo. Lucas, capítulo 1. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas nas quais tens sido instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabete. E ambos eram justos diante do Senhor, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Elizabete era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Elizabete te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo ao anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E depois daqueles dias, sua esposa Elizabete engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma viagem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve tu, que és muito favorecida. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Elizabete também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Elizabete. E aconteceu que, quando Elizabete ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Elizabete foi cheia com o Espírito Santo, e ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor vem a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus meu Salvador. Pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação dos seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou a seu servo Isabel em lembrança de sua misericórdia, como ele falou a nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses e depois voltou para sua própria casa. Ora, completou-se o tempo de Elizabete para o parto, e ela teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela, e regozijaram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia, eles vieram circuncidar o menino, e chamaram-no Zacarias, conforme o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, mas ele será chamado de João. E disseram-lhe: Não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. E eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que o chamasse. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor, e todos estes dizeres foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam os colocavam no seu coração, dizendo: Que tipo de menino será esse? E a mão do Senhor estava com ele. E seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou-se para nós o chifre da salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo
em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação a seu povo, pela remissão dos seus pecados, mediante a eterna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos até ao dia da sua aparição a Israel. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Lucas capítulo 2. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse tributado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na casa de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com o anjo uma multidão de exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo-o, julgavam a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. E ao completar-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, eles o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício de louvor com o que foi dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus, e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos,
uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E estava ali Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus com jejuns e orações. E vindo ela naquele momento, também deu graças ao Senhor e falava dele a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém. E havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram para Galiléia, para sua própria cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Mas supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia e procuravam-no entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após 3 dias, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando eles o viram, ficaram perplexos, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios do meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor para com Deus e os homens. Você já se inscreveu no canal? Lucas capítulo 3. Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo tetrarca da Galiléia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto: Preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão reduzidos. O que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: Nós temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
E o povo perguntava-lhe, dizendo: Então o que nós faremos? Ele respondendo disse-lhes: Aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que nós faremos? E ele disse-lhes: Não cobreis além daquilo que vos foi designado. E também os soldados perguntaram-lhe, dizendo: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: Não pratiqueis violência a nenhum homem, nem acuseis ninguém falsamente, e contentai-vos com o vosso salário. E enquanto o povo estava em expectativa, e todos os homens meditavam em seus corações sobre João, se ele era o Cristo ou não, João respondeu, dizendo a todos: Em verdade eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja pá está em sua mão, e ele limpará cuidadosamente a eira e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas ele queimará a palha no fogo inextinguível. E muitas outras coisas em sua exortação ele pregava ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta, a de prender João na prisão. Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu foi aberto, e o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma de corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. E Jesus, ele mesmo, ensinou em seus quase 30 anos de idade, sendo, como se supunha, o filho de José, que era o filho de Eli, que era o filho de Matate, que era o filho de Levi, que era o filho de Melqui, que era o filho de Janai, que era o filho de José, que era filho de Matatias, que era filho de Amós, que era filho de Naum, que era filho de Esli, que era filho de Nagai, que era filho de Maate, que era filho de Matatias, que era filho de Semei, que era filho de José, que era filho de Judá, que era filho de Joanã, que era filho de Rezá, que era filho de Zorobabel, que era filho de Salatiel, que era filho de Melqui, que era filho de Adi, que era filho de Cozã, que era filho de Elmadã, que era filho de Josué, que era filho de Eliezer, que era filho de Jorim, que era filho de Matate, que era filho de Levi, que era filho de Simeão, que era filho de Judá, que era filho de José, que era filho de Jonã, que era filho de Eliaquim, que era filho de Meleá, que era filho de Mená, que era filho de Matatá, que era filho de Natã, que era filho de Davi, que era filho de Jessé, que era filho de Obede, que era filho de Boaz, que era filho de Salmão, que era filho de Naasson, que era filho de Aminadab, que era filho de Arão, que era filho de Esrom, que era filho de Pérez, que era filho de Jacó, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão, que era filho de Terá, que era filho de Nacor, que era filho de Serugue, que era filho de Ragal, que era filho de Faleque, que era filho de Eber, que era filho de Salá, que era filho de Cainã, que era filho de Arfaxade, que era filho de Sem, que era filho de Noé, que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jarede, que era filho de Maalalel, que era filho de Cainã, que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Abraão, que era filho de Deus.
Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Lucas capítulo 4. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos deste mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropeces numa pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou para Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Certamente me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, fazei-o também aqui na tua terra. E ele disse: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume da morte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho e desceu em Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e os ensinava nos dias do Shabat. E eles maravilhavam-se de sua doutrina, porque a sua palavra era com poder.
E na sinagoga havia um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e gritava em alta voz, dizendo: Deixa-nos sozinho. O que temos nós em comum contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E quando o demônio o jogou no meio, saiu dele e não o feriu. E todos se admiravam e falavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E sua fama percorria por todos os lugares ao redor daquela região. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta, e eles pediram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E levantando-se imediatamente, ela os serviu. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos com diversas doenças, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. E quando já era dia, ele partiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e vindo a ele, tentavam impedi-lo de retirar-se deles. E ele disse-lhes: Eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades, porque para isso eu fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Concluímos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos aprendendo a cada dia mais da Palavra de Deus. Deixe o seu like nesse vídeo se você faz essa leitura bíblica junto conosco. E se você chegou aqui agora e deseja fazer a sua leitura bíblica, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. Você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.